das suas mãos. Eu me chamo Douglas, sou casado com a Camila e pai da Clarice, participo do grupo de oração Pedra Viva há mais ou menos 9 anos e graças a Deus eu nunca mais saí. E pela misericórdia de Deus, Ele hoje me chamar a anunciar. Se você puder, pega comigo a sua palavra, o Evangelho de São Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 4. Lucas 8, a partir do versículo 4. Antes da gente entrar na palavra, eu queria partilhar com vocês algo que Deus ontem em oração, por esse momento. Alguns de nós estávamos lá em Niterói, na Escola Estadual de Líderes, que ajudam na renovação. Jorge estava, a Lilian estava, alguns outros irmãos aqui do grupo. E ontem, durante o momento de oração, eu pedi a Deus que me falasse aquilo que nós precisamos ouvir hoje. E uma das coisas que Deus falou no meu coração, eu queria partilhar com vocês. Ele dizia que ao entrarmos por essa capela, aqui onde nós estamos, a lógica ela muda. A lógica, antes da gente entrar por essa capela, é a lógica humana. É a nossa lógica. É aquela lógica que nem sempre é tão lógica assim. É aquela lógica que às vezes falha. É aquela lógica que a gente estabelece, que o homem que é limitado estabelece. Quando a gente entra por essa capela, a lógica ela muda. A lógica ela passa a ser de Deus. Quando a gente entra por essa capela, as coisas elas não têm mais aquela ordem que segue quando nós aqui organizamos as coisas. Vocês compreendem? Uma lógica é a nossa lógica, outra lógica é a lógica de Deus. E a nossa lógica, uma vez que é limitada, ela não consegue cumprir muitas vezes aquilo com que a gente se propõe. Porém, a lógica de Deus, ela consegue fazer com que a gente realize coisas e chegue a lugares que a nossa lógica não é capaz de nos levar. A lógica de Deus, ela está à frente da nossa lógica humana. Um grande exemplo disso é que amanhã nós não sabemos como vai ser o nosso dia, mas Deus ele sabe. Nós não sabemos o que vai ser de nós daqui a 5 minutos, mas Deus ele sabe. Nós não sabemos como Deus trabalhará, mas graças a Deus, aquele que está à frente da nossa caminhada, aquele que nos guarda, ele sabe de todas as coisas. Deus falava também que o que é limitado para a lógica do homem, para Deus, ele relembrava, nada é impossível. Um problema que parece como um gigante, como uma montanha, para a nossa lógica, nós olhamos e aquela montanha é grande, e transpassá-la parece muito difícil. Mas para a lógica de Deus, nós com fé podemos ordenar, com ousadia, com autoridade concedida a nós, por Ele, pelo poder dEle, pela força dEle, que aquela montanha saia dali e que ela venha para cá. Então, ela vindo para cá, a gente consegue transpassar. Amém? Pode ser o seu problema, pode ser a sua dificuldade, pode ser aquilo que na sua cabeça é muito difícil de você vencer, pode ser uma doença, pode ser um desemprego, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. E quando eu digo qualquer coisa, em nome de Jesus eu digo para você, é qualquer coisa. Por quê? Mais uma vez, para nós, para a nossa lógica humana, é impossível. Mas para Deus, repete comigo, nada é impossível. Nada é impossível. É esse Deus que nós servimos. Amém. Gostaria que você pegasse comigo a sua palavra, que você já encontrou. E hoje, o rema que Deus colocava, eu só mudei uma palavra, para anunciar, mas Deus ele diz para nós
que nos cura e faz em nosso coração um solo fértil. Amém? Amém. E o que é um solo fértil? É aquele que dá fruto. Amém. É um solo que gera vida. É um solo que permite com que as coisas avancem, caminhem. Vamos pegar a palavra? Provavelmente você já leu essa palavra. Se você já leu, aleluia. Se você já não leu ainda, hoje o Senhor quer falar com você através dessa palavra novamente. Diz a palavra, a partir do versículo 4. Havia se reunido uma grande multidão. Eram pessoas vindas de várias cidades para junto dele. Ele lhes disse esta parábola: saiu o semeador a semear a sua semente, e ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu no pedregulho, e tendo nascido secou por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos, cresceram com ela os espinhos e sufocaram-na. Outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescido, produziu fruto 100 por 1. Dito isso, Jesus acrescentou, alteando a voz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe a significação dessa parábola. Ele respondeu: a vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes fala por parábolas, de forma que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Eis o que significa essa parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam nem se salvem. Aqueles que a recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus, que a acolhem com alegria, mas não têm raiz, porque creem até certo tempo, e na hora da provação a abandonam. Aqui caiu entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida, e assim os seus frutos não amadurecem. Aqui caiu na terra boa, são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom, e retêm-na e dão fruto pela perseverança. Podemos parar por aqui. Quem já ouviu essa palavra? Hoje essa palavra ela está para nós de acordo com o tema, de acordo com o querigma para essa noite. O anúncio dessa noite é cura interior. Eu pergunto a você: você precisa de cura interior? Em alguma área da sua vida? Seja física, seja espiritual? Você precisa de alguma cura, de algum tipo de cura? Eu preciso. Os meus precisam. Mas eu pergunto a você, eu faço outro questionamento a você: por que você precisa de cura? Por que você precisa dessa cura específica que você pensa ter necessidade? Você já parou para se perguntar o porquê de você precisar dessa cura? Deus ele me interpelava com essa questão enquanto eu orava. E ele me perguntava o sentido da minha cura. Às vezes a gente passa por algumas dificuldades e a gente pede a Deus que nos dê a paz, porque a nossa vida está muito agitada, a nossa vida está muito difícil. Mas às vezes a gente não compreende o porquê nós precisamos ter essa paz. A gente não entende o porquê que nós precisamos ter a nossa vida harmoniosa. Por quê? Você já parou para se perguntar? Quando Deus me perguntou, eu devolvi a pergunta para ele, porque ele é Deus e ele tem que falar, né? Eu não sei de nada, eu perguntava a ele novamente: Senhor, por quê? E também em oração, através dessa palavra, Deus ele falava algumas coisas. E o principal que Deus me incomodava para anunciar essa noite, era que a cura que nós precisamos, a cura que eu e você necessitamos, ela é para nós, curados, vivermos nessa terra aquilo que nós viveremos na eternidade. Eu e você somos cidadãos do céu. Eu e você estamos aqui, nos reunimos aqui todos os domingos, participamos da Santa Missa, caminhamos na
plano de salvação. Morreu, deu a sua vida por mim, por você, e nos mostrou que lá, onde não há choro, não há ranger de dentes, é um lugar preparado para nós. Que lá nós teremos aquela paz. Então a nossa cura precisa anunciar para nós que aqui nessa terra nós precisamos dessa paz. Deus ele fala, a gente cantou agora no canto de comunhão, eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Deus quer que nós sejamos plenos. Deus quer a nossa felicidade. Deus ele quer que a gente esteja aqui tranquilo. Ele não quer que aqueles espinhos nos sufoquem. Ele não quer que os prazeres do mundo estejam à frente da nossa visão do céu. Amém? Deus ele não quer que a gente viva nessa terra como se a gente fosse viver eternamente nessa terra. Ele quer que a gente viva aqui antecipando aquilo que um dia a gente vai viver no céu. Por isso que a minha casa precisa ser uma casa de paz. Por isso que a minha casa precisa ser um ambiente onde reina a paz. Por isso que quando tiver algum atrito na minha casa, eu preciso ser aquela pessoa que vou pacificar o lugar. Entende? Porque no céu seremos todos irmãos. Porque no céu a gente não vai olhar para o irmão com indiferença. Porque no céu não vai ter espaço para o pecado. Aqui tem. Amém? Acompanhando essa palavra. A semente, ela é a palavra de Deus. Certo? A palavra, a semente. A semente que foi semeada, ela é a palavra de Deus. E a gente tem duas interpretações para a palavra de Deus. Às vezes a gente se limita a achar que a palavra de Deus, porque algumas outras doutrinas acabam influenciando a nossa vida, é o livro chamado Bíblia. Não é assim? Se eu perguntar para você, o que é a palavra de Deus? O que você vai me responder? É a Bíblia. Amém? Ela é a palavra de Deus. Porém, ela é parte da palavra de Deus. Amém? Amém. Porque a palavra de Deus é o que está lá em João capítulo 1, versículo 1. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Amém? Amém. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra de Deus. Ele é a cabeça. E Jesus, ele é Deus. Ele não cabe em um livro. Por isso que a igreja se apoia na tradição e na Sagrada Escritura, pelo magistério da igreja. Amém? Amém. E hoje a gente vai ouvir essa reflexão, essa pregação, tendo em mente que quem quer falar conosco é essa palavra, é o Verbo encarnado, é o próprio Jesus Cristo, aquele que há 2000 anos nos chama a conversão, aquele que é capaz de curar as nossas feridas. É esse que quer falar conosco. É aquele que é expresso pela Sagrada Escritura, mas que é muito maior. Amém? Amém. Então, voltando no versículo 11. A semente é a palavra de Deus. Os que ouvem à beira do caminho somos nós, quando ouvimos, mas permitimos que o demônio nos tire a certeza da cura e da salvação que nós precisamos. Quantas vezes nós ouvimos um anúncio, nós ouvimos que Jesus é o Senhor, nós ouvimos que Ele é capaz de curar aquilo que nós precisamos, Ele é capaz de fazer milagres, Ele é capaz de transformar aquilo que é necessário, mas a gente permite que haja divisão, a gente permite que o demônio ele divida o nosso pensamento em cima dessa fé, que Ele é o Deus que cura, que Ele é o Deus que salva, que Ele é o Deus que liberta. Prosseguindo, os que recebem em solo pedregoso ouvem e acolhem com alegria, mas não têm raiz, e na hora da aprovação abandonam o que foi anunciado. Meu querido, você conhece alguém que já começou a caminhar, sentir arrepios, ver milagres, tinha uma fé que era expectante, mas na hora da aprovação, Deus não pode ser, Deus não pode permitir que aconteça isso na minha vida, e abandona. A minha fé então ela é limitada. Até aqui eu creio no Senhor, mas se até aqui o Senhor não fez do jeito que eu queria,
ele não presta para mim, eu vou procurar Deus em outro lugar. Amém? Aqui caiu entre os espinhos, ela retrata a nossa caminhada dupla, que acaba sufocando o anúncio pelos ensinamentos do mundo. Meu querido, quantas vezes a gente ouve, até no momento de dificuldade, a gente acolhe essa palavra para a nossa vida, a gente caminha com o Senhor, mas a gente vive uma vida dupla. Ao mesmo tempo que eu professo que Jesus é o Senhor, que eu digo para o Senhor que eu tenho fé nele, que ele é capaz de curar, que ele é capaz de transformar, que ele é capaz de libertar, a minha vida é uma aqui. Mas quando eu saio por aquela porta, eu volto para aquela lógica humana. E as coisas do mundo sufocam a gente. A gente começa a olhar para a nossa realidade e a gente começa a questionar Deus. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que eu não tenho isso? Ou por que eu não tenho aquilo? Ou por que meu irmão está desse jeito? E por que eu não estou desse jeito? E a gente começa a murmurar, e no nosso trabalho a gente começa a falar determinadas coisas que não honram o lugar que Deus deu para nós. E a gente começa, na nossa casa, a esquecer que a gente está aqui de passagem e que lá na nossa casa a gente precisa anunciar o reino dos céus, que a gente precisa viver como filhos que estão no mundo, mas que não pertencem ao mundo. Então, coisas do mundo acabam interferindo na nossa fé. Pessoas começam a falar que a nossa prática de fé é moralismo. As pessoas começam a falar que o que a gente faz não condiz com o que deve ser feito. Elas não entendem que a gente tem uma aliança com Deus, por isso a gente segue determinados preceitos. Elas não entendem que Deus, Ele nos escolheu, e às vezes as opiniões alheias à nossa fé interferem na nossa caminhada. Quantas palavras e quantos pensamentos de que você não é capaz, de que você não é digno, de que você não vai conseguir, sufocam a nossa vida e a nossa esperança no Senhor. Quantas vezes? Continuando. A semente que caiu em terra boa é quando nós ouvimos o anúncio. É quando nós entendemos que Jesus e o seu plano de salvação que Ele tem para nós, Ele é real. E nós temos essa fé convicta, concreta. E a partir dela, Cristo, que é a palavra encarnada, que é a palavra de Deus, Ele habita em nós. E através desse entendimento e desse esclarecimento de que Cristo é conosco, nós damos frutos. Como aquele solo fértil, como aquele solo que produz, com aquele solo. E nesse processo de perseverar, como diz o último versículo, nesse processo de perseverança, nós permitimos que Cristo nos cure. Quando a gente persevera, quando a gente entende e quando o nosso coração ele se abre para que o Senhor produza esses frutos, a gente experimenta a cura, a gente experimenta a libertação, a gente experimenta a palavra. E Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando a gente tem esse entendimento, essa compreensão, que Jesus é o caminho, que Ele tem um plano de salvação para nós, e que o sentido da minha vida é esse, eu entendo por que eu preciso de cura. Eu preciso de cura para eu continuar caminhando. Mas não porque eu preciso, nesse momento, aqui na terra, simplesmente porque é minha vontade. Mas não. Porque existe um Deus que preparou um lugar muito melhor para todos nós. Para a gente ficar os nossos olhos na cruz do Senhor. Para a gente não desviar o olhar. É porque quando a gente está nesses momentos de dificuldade, a primeira coisa que a gente faz é desviar o nosso olhar da cruz do Senhor e esquecer que tudo o que nós precisamos é focar os nossos olhos para aquele que é a salvação, para aquele que é o caminho. Amém? Então no teu caminho hoje, na tua dificuldade, na tua tribulação,
tem um caminho para seguir. Você tem a palavra, o verbo encarnado. Completando, nós, quando permitimos que esse sol do nosso coração dê frutos, quando a gente está com a nossa terra preparada, a gente experimenta antecipadamente a paz que um dia encontraremos no céu. E para nós que estamos aqui, que já falamos, no início da pregação, que necessitamos de cura, que temos algumas necessidades, nós somos limitados novamente. E às vezes, essa dificuldade, ela não existe por conta simplesmente da nossa razão humana ou por a gente rejeitar aquilo que é do Senhor. Não. Às vezes na nossa vida, entenda bem, a gente carrega coisas que outras pessoas fizeram para nós, que nos impossibilitam de enxergar esse plano de salvação do Senhor e de entender que tudo isso é passageiro, que amanhã não estaremos mais aqui. Às vezes, coisas que irmãos fizeram, às vezes até no inconsciente nosso, ficam e atrapalham a nossa caminhada. A gente não consegue viver de maneira plena, a gente não consegue ser feliz. Aí a gente deposita a nossa felicidade, de repente, no emprego melhor, em bens materiais, em realizações de outras pessoas, em nossos filhos, em nossos cônjuges. Você está entendendo? Quando a gente esquece do plano de salvação que o Senhor tem para nós, quando a gente esquece quem é o caminho, quando a gente esquece o porquê que nós precisamos de cura, a gente vive desordens. A gente começa a ter atitudes que às vezes a gente rejeita. Você já falou alguma vez? Nem eu me aguento? Já falou isso? Às vezes a gente fala diante do espelho, né? Nossa Senhora, hoje nem eu me aguento. Misericórdia. Não é assim? Aquele dia que a gente acorda e é porque nesse dia a gente esqueceu de glorificar o Senhor e a gente esqueceu que Ele tem um plano de salvação para nós. A gente esqueceu que tudo aquilo que nos espera não tem comparação com a tribulação que a gente vive. A gente esquece que a glória é muito maior. A gente esquece. Eu tentando entender um pouquinho do que Deus estava falando sobre o que é viver aquele momento maravilhoso da presença do Senhor. Eu tentava pensar em alguma coisa que mais me fizesse feliz, para entender como será a nossa vida, como será o nosso sentimento quando a gente estiver com o Senhor. E eu pensava, e Deus me recordava uma gargalhada da minha filha. A minha filha rindo, sabe aquela gargalhada gostosa que a gente fica com vontade de viver, sabe? Aquilo melhora o nosso dia. O Senhor me recordava isso. Feche os seus olhos só um minutinho, por favor. E recorda agora, talvez, a melhor experiência que você já teve na sua vida. Algum sentimento, algum momento que você não esquece, alguma coisa que ficou marcada na sua mente, que aconteceu, que você sentiu plenamente a presença de Deus através de alguma situação. Aquele momento que você, nossa, Deus, Ele é maravilhoso. Nossa, eu queria que esse momento voltasse. Nossa, aquele momento, ele foi, parece que mágico na minha vida. Pensa nesse momento. Pensa nesse momento. E fique por alguns instantes pensando nesse momento e tenta trazer essa situação para a sua mente. Tenta trazer esse sentimento para a sua mente. Talvez uma imagem da família, talvez uma pessoa que já não está mais com você, talvez com seu filho, talvez uma gargalhada como aquela que o Senhor lembrava, talvez como eu gostava de ficar com os meus amigos. Nossa, eu queria ficar até 5 horas da manhã se fosse possível, porque era muito bom estar com eles. Momentos que não voltam mais. Agora você pode olhar aqui para frente, por favor. Esse momento
apesar de ter sido maravilhoso, apesar dessa nostalgia, dessa vontade de viver novamente, não se compara à glória, não se compara à presença do nosso Deus, não se compara ao que a gente vai viver quando a gente estiver face a face com o nosso Criador. Amém? Amém. 3 coisas. Luciano, para de levantar essa placa de 0, pelo amor de Deus. 3 coisas. 3 coisas para a gente que sabe que necessita de uma cura interior, para que a gente possa viver mais momentos como esse aqui na Terra, momentaneamente, nessa caminhada que a gente necessita. 3 coisas que nos auxiliam a adquirir essa cura que a gente necessita. Primeira, Eucaristia. Você comungar do Senhor. Primeira delas, nós somos curados. E quantas pessoas eu ouvi testemunhos de que foram curadas por comungarem o Senhor, comungarem, habitarem com Ele. Segundo ponto, confissão. Querido, se eu recebo a palavra na Eucaristia, na confissão, eu declaro para essa palavra que Ele cresça e eu diminua. Senhor, eu preciso da Tua misericórdia, eu preciso ser curado, então me cura, me absolve, alivia o meu fardo da confissão. Amém? Amém. Terceiro ponto, principal para nós hoje aqui, não que seja acima dos outros 2, mas que nós podemos experimentar e já estamos experimentando: oração. Amém? Amém. Batismo do Espírito Santo traz cura. Clamar pelo Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo, do Paráclito, aquele que é consolador, aquele que está com a gente em todos os momentos, aquele que é o nosso maior amigo. Amém? Amém. Clamar pelo Espírito Santo. Oração. E nesse momento, eu não sei o que você passa, eu não sei o que você traz com você, no seu coração, mas eu, como recebi, gostaria de falar para você que esse é um ambiente onde o Espírito Santo se manifesta, porque nós temos fé, porque nós temos expectativa, nós cremos que Deus pode nos surpreender. E diante dessa situação que você vive, diante dessa cura que você necessita, eu te faço um convite. Se você tem uma necessidade muito grande, eu não digo para todos, eu digo para aqueles que realmente sentem necessidade. Se forem todos, o Senhor é que sabe em você. Mas se você tem uma necessidade, se você enxerga hoje uma necessidade de ter essa paz plena, e algo que você não consegue vencer sozinho, eu te convido a ter a coragem de vir diante do Senhor, e nós vamos clamar por você, o Espírito Santo. E se você acha que não necessita, mas ainda assim precisa da força do Espírito Santo, de onde você está, fique da maneira como você quiser, se sentir à vontade, mas o ministério vai cantar uma música do Espírito Santo e nós vamos simplesmente clamar a presença de Deus, aquele que é o nosso Senhor, aquele que pode nos curar, aquele que pode nos libertar e principalmente aquele que pode nos recordar que nós somos cidadãos do céu. Amém? Amém.